Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Bianca. Eu sou a Giane. Eu sou o João Vitor. E eu sou a Natália. E nós somos o IFSPcast. Hoje discutiremos sobre a atual situação do Pantanal. Para isso, nada melhor do que chamarmos uma especialista. Então, temos a honra de receber Clécia Gilimassi, graduada em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestra em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal de São Carlos e doutora em Ecologia pela Universidade de Brasília. Primeiramente, você poderia se apresentar um pouco para as pessoas, falar sobre a sua formação? Claro. Bom, a Crislane já fez uma apresentação, né, do meu currículo, mas acho que eu poderia contar um pouquinho como é que eu comecei a trabalhar com fogo, né, da onde é que saiu essa história de entender de ecologia do fogo. Então, acontece que eu fui lá para Brasília em 2010 fazer o meu doutorado, e em 2011 foi um ano de muitas queimadas lá no Distrito Federal, né? E aí a reserva ecológica onde eu fazia o meu trabalho também queimou, né? Foi um fogo criminoso, logicamente. Ele veio subindo várias reservas e chegou na reserva onde eu tinha as parcelas, né? Que eu fazia o meu trabalho. E aí, então, eu tive que mudar todo o meu trabalho e avaliar como é que a regeneração das plantas, tanto as plantas herbáceas quanto as plantas arbóreas, respondiam depois do fogo, né? Então, foi assim que começou o meu interesse, né? Foi um interesse, assim, forçado, na verdade, né? Porque, inicialmente, eu não pensei em trabalhar com fogo. Foi um choque muito grande no dia que eu soube que a reserva estava queimando. A gente não pôde entrar lá na reserva, né? Alguns dias depois, quando o fogo já tinha passado, aí sim a gente pôde ver o que tinha sobrado das plantas, né? Dos experimentos e tal. Então, eu ainda me lembro, assim, da sensação de chegar perto, né, da área onde eu fazia meu trabalho e não tinha sobrado nada, assim, só tinha os tronquinhos das árvores, né, mas todo o resto tinha desaparecido. E aí, depois disso, né, eu defendi o meu doutorado em 2014, e aí em 2015 eu soube por uma amiga, uma oportunidade de pós-doutorado numa universidade no Mato Grosso para trabalhar justamente com esses incêndios que acontecem em virtude do desmatamento na Amazônia, né, que lá já é a Amazônia legal, né, Mato Grosso. E aí, então, eu me mudei para lá, fiquei lá um tempo trabalhando com esses incêndios. Então, eu visitei algumas fazendas no Mato Grosso, onde a floresta tinha queimado uma vez só, depois outra que tinha queimado 2 vezes, depois outra que tinha queimado 3 vezes, e algumas que nunca tinham queimado. Então, também foi muito diferente, né, para mim, por isso eu quis ir para lá, porque uma coisa é você estudar o fogo como um fator ecológico, que é influenciador para vegetações savânicas, como é o caso do cerrado. A outra coisa é você estudar o fogo como um impacto, né, como um desastre, que vai afetar uma floresta tropical que não evoluiu com a presença do fogo. Então, era isso que eu queria ver e vi, né? E aí, fiquei lá um tempo e depois terminou esse trabalho, aí eu voltei para São Paulo e pouco tempo depois eu passei no concurso aqui na Unesp, em São José dos Campos, onde eu hoje sou professora. Nesse contexto, você podia falar um pouco para a gente sobre as características do bioma do Pantanal? Sim, então, o Pantanal, ele é um bioma diferente, né? Primeiro, ele é uma das maiores planícies alagáveis do mundo. Ele não termina na divisa do Brasil, né? Ele continua ali na Bolívia, com outro nome, né? Ele vira Chaco. E ele é um bioma que ele tem algumas particularidades. Então, aqui eu destacaria 2 que eu acho que são importantes para a nossa conversa.
Uma é que ele sofre uma influência, quer dizer, a vegetação que está lá no meio, né, no Pantanal, ela é meio de floresta amazônica, porque a floresta amazônica está ali em cima, né, na parte norte, que já é Mato Grosso, meio são ocupados por cerrado, e meio de Mata Atlântica, porque tem um pedacinho do Mato Grosso do Sul, já chegando em São Paulo, que aparece a Mata Atlântica, né, essa Mata Atlântica de interior. Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar, que é um bioma que tem a influência de três outros biomas, né? E a segunda coisa que eu acho importante falar é que o Pantanal, ele é um complexo de lagoas, né? E essas lagoas, na época chuvosa, que é essa época que a gente está entrando agora, elas se conectam através dos rios, né? Então os rios enchem e aí tudo se conecta e vira uma grande planície alagável. E na época seca, essas lagoas se desconectam porque os rios ficam mais secos, né? Então o nível de água dos rios cai e aí então essas lagoas se desconectam. Então essas são diferenças que ele tem dos outros biomas circundantes. E o fato dele ser um bioma onde a gente não... Porque quase sempre, por exemplo, quando a gente trabalha com cerrado, a gente vai olhar para o ecossistema terrestre, né? No Pantanal, a gente não pode fazer isso, porque é uma interface muito grande entre o ecossistema terrestre e o ecossistema aquático, que está ali se conectando toda hora com o ecossistema terrestre. Então você falou um pouco dessas características, né? E agora pensando um pouco sobre as espécies. Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente, no Pantanal tem várias espécies que vivem lá, que são ameaçadas, e algumas espécies que só vivem lá, né? Que são endêmicas. E uma diversidade muito grande, tanto de plantas quanto de animais também. Como essa biodiversidade é afetada por essas queimadas? E qual é o impacto disso no equilíbrio do ecossistema? Eu acho importante deixar assim claro que uma vez que lá, né, que a gente falou, é um bioma que sofre influência de outros 3 biomas, então o cerrado, que é uma savana, ele é um bioma que evoluiu com a presença do fogo. Então o fogo natural, não esse fogo antrópico que hoje acontece no cerrado, ele existia, né, provavelmente no final da estação seca, a transição da estação seca para a estação chuvosa, então mais ou menos ali setembro, outubro, caía um raio em algum ponto de uma área de cerrado, esse raio fazia uma fagulha, né, e fazia a vegetação queimar. Só que na sequência disso, quase sempre, né, se não era imediato, demorava um dia no máximo, vinha uma chuva que apagava esse incêndio, né? Então esse é um incêndio natural que acontecia no cerrado. Bom, se o bioma Pantanal tem plantas e tem o cerrado ali como parte dele, há alguma parte daquela flora, né, especialmente da flora, que tem mecanismos que fazem com que essas plantas vão sobreviver a uma queima, tá? Agora, quando a gente fala de um bioma, como por exemplo a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, a gente está falando de uma floresta tropical que não evoluiu com a presença do fogo, então as plantas não dispõem de estratégias para responder a qualquer evento como esse. Então, quando passa um fogo numa floresta, as árvores, por exemplo, têm casca fina, né? Então, as árvores acabam morrendo, os indivíduos jovens, as plântulas que estão no subbosque, elas são afetadas, né? Então, assim, a gente precisa falar da biodiversidade do Pantanal tendo em vista essa complexidade, né? Então, o que provavelmente vai acontecer agora? Assim que começar a chover no Pantanal, as áreas que são áreas com flora de cerrado, com plantas de cerrado, elas vão rebrotar, né? As áreas que estão sob influência da Mata Atlântica e da Amazônia, elas já vão sofrer mais, né? E é claro que aí também é importante dizer assim, que apesar da flora do cerrado ter capacidade de responder ao fogo, elas rebrotam, florescem abundantemente as plantas, né? Esse fogo que está acontecendo agora é um fogo de intensidade muito grande, né?
Então, pode ser que haja também prejuízo para as plantas, porque elas evoluíram com esse fogo aí, que é esse fogo natural, que não era um fogo de intensidade tão grande quanto esse que a gente tem agora, né? Isso para falar apenas das plantas. Dos animais, a gente tem um grande problema, que é assim, quando queima uma extensão muito grande, né, como está queimando ainda, né, está quase chegando a 20% do território, né, do Pantanal, os animais, eles não têm para onde ir, né, porque é muita área, então são muitos focos de queimada ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, os animais... não tem como, né? Uma onça vai andar quantos quilômetros? Ela também está ferida, ela tem sede, ela não tem alimento, né? Então, acaba que os animais, e isso eu estou falando de um animal que é um corredor nato, né? Agora, você imagina os animais que são mais lentos, tipo os tatus, os tamanduás, né? Os pequenos mamíferos que vivem dentro da floresta, os jacarés, que a gente viu algumas imagens, né, de jacarés queimados. Então, esses animais lentos, aí é pior ainda, eles não conseguem fugir, né? E ainda mais nessa situação, que tem muita área queimando, muitos focos no mesmo lugar, os bichos ficam muito assustados, acabam ficando paralisados, né, por conta do medo, e não conseguem ir para lugar nenhum. Então, o que se estima é que a gente tenha perdido, né, se der mais de 20% de área do Pantanal, mas dizendo que vai no total queimar 20%, que a gente tenha perdido 20% das espécies de animais. E aí, né, vocês falaram, tem muitas espécies que são ameaçadas de extinção. Essas espécies que são ameaçadas de extinção, elas já estão em populações pequenas, né? Então, se com essa queimada morreram alguns indivíduos dessas populações que já são pequenas, faz com que essas populações diminuam ainda mais e fiquem mais vulneráveis à extinção. Então, isso só faz, na verdade, com que o processo de extinção se acelere, né? Então, é muito triste, assim, né, essa questão da biodiversidade. Então, você comentou um pouquinho sobre esses focos de queimadas que tem no Pantanal e tudo mais. E a gente viu que o Pantanal teve um maior crescimento de focos de calor entre os biomas nesse ano, né, com um aumento de cerca de 219% em comparação a 2019. Sobre isso, falam-se muito sobre crime ambiental. De que modo isso pode ser concluído? Bom, isso pode ser concluído por muitas formas, né? Então, assim, se não fosse um incêndio criminoso, ele seria um incêndio natural, né? E ele não aconteceria nessa época. Então, a gente já tem aí uma separação temporal, que é o incêndio que é natural, ele acontece em virtude de um raio. Choveu, teve algum raio ali no Pantanal naquela época, né? Quantas semanas já o Pantanal está queimando? Não teve nada ali, né? Então só pode ter sido a ação humana que colocou fogo, né? Aí a gente precisa separar duas coisas. Tem aquelas pessoas que colocam fogo no seu pasto para renovar o pasto, ou na sua área agrícola, porque ela acha que isso faz bem, ou para queimar um lixo que ela tem na propriedade rural dela, que é muito comum as pessoas fazerem isso, né? E aí isso sai do controle, tá? Então, isso é uma coisa, isso é uma queima acidental, né? Do que uma pessoa que coloca fogo criminosamente para queimar o Pantanal, tá? Ou para queimar extensas áreas de um bioma, como cerrado, para desmatar, né? Para mim, não está muito claro ainda ali no Pantanal quais dessas duas coisas foram mais fortes, tá? Eu, particularmente, pelo que eu tenho visto, pelo cenário político que a gente está vivendo, eu tendo a achar que foi mais o segundo caso, ou seja, foram mais pessoas que estão interessadas em abrir o Pantanal para a pecuária, para a agricultura, do que foi uma área que o cara quis lá limpar o terreno dele e isso saiu do controle dele, tá?
Porque, inclusive, se fosse isso, eu acho que a mobilização das pessoas em torno do combate ao fogo teria sido muito diferente, não foi o que a gente viu. Então, é óbvio que não se pode concluir nada, o Ministério Público está investigando isso, né? Eu acho que a gente vai ter uma resposta rápida, mas todos os indícios demonstram que tem, né, que foram incêndios criminosos para abrir as áreas do Pantanal para pecuária e agricultura, baseados, né, com o aval do governo federal, que normaliza a situação e que fala que não está acontecendo nada. Hoje em dia, o Pantanal está sofrendo o maior período de estiagem, que é a chuva insuficiente numa região por um tempo muito grande, dos últimos 50 anos, né? Por que isso está acontecendo? Qual é o impacto político que isso acontece? Tem alguma coisa a ver com o governo não estar cuidando do nosso meio ambiente? Com essa responsabilidade de ninguém estar fazendo nada? Por mais que digam que estão fazendo, a gente está vendo que não está acontecendo nada por parte do governo federal. Bom, a gente tem, né, não sei se vocês já ouviram falar no IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. De tempos em tempos, vários cientistas do mundo se reúnem para tentar entender o que está acontecendo com o planeta, né? E eles lançam relatórios muito completos sobre a situação no mundo inteiro e também sumários para os tomadores de decisão não precisarem ler todo aquele documento. Bom, quando a gente dá uma olhada nas modelagens, né, nos cenários, nas previsões que se estima que para temperatura, por exemplo, para precipitação no Brasil, a gente observa que, de uma maneira geral, o Brasil vai ficar nos próximos anos, nas próximas décadas, né, mais quente e mais seco. Então, a gente tem um efeito das mudanças climáticas, que existe, né? E aí tem uma coisa assim, importante, que quando as mudanças climáticas falam, né, que esses anos vão ficar mais secos e mais quentes, às vezes você pode olhar lá no final do ano e ver assim, mas, poxa, não, choveu a mesma quantidade, né, do que chovia nos anos 2000, por exemplo, né? Então, você pega a precipitação de 2019, você pode concluir, não, foi igual a de 2000, né? Só que, quando você olha para como é que essa chuva se distribuiu ao longo do ano, aí você entende que está havendo um aumento no que a gente chama de eventos extremos. Muito intensas, que acontecem em alguns dias, né, e que causam alagamentos, né, como, por exemplo, a gente vê na cidade de São Paulo na época de janeiro, né, e, de outro lado, meses, né, no ano, onde não chove nada, tá? Então, esses eventos extremos tendem a se intensificar daqui para frente. E aí, uma vez que isso acontece, a gente vai ter, então, uma sequência de dias, né, e aí para falar do Pantanal, então, uma sequência de dias onde não chove, onde está muito quente, né? Então, assim, é importante ter em mente que as mudanças climáticas têm uma responsabilidade nisso, e aí o ser humano também, porque o ser humano é o agente das mudanças climáticas, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês viram na televisão, mas algumas imagens do Rio Paraná, né, ele está super baixo o nível da água, né? Então, realmente, é uma seca muito grande que essa região está passando. De outro modo, também não sei se vocês viram isso na televisão, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, na semana passada, tinham 3 ciclones chegando, né? Então, que é uma tempestade tropical, né? Então, quer dizer, a gente tem a natureza aí tentando compensar as coisas, mas como elas estão descompensadas, elas saem do eixo, né? Elas não têm mais aquele equilíbrio, elas aparecem em eventos extremos. Então, tem essa influência muito grande do clima seco, mas é importante resgatar o que eu disse numa das perguntas anteriores. Se não foi o raio que botou fogo, né, que começou o fogo, que fez a ignição, foi o ser humano.
Então, assim, o que eu acho que os governos eles estão se omitindo, e isso, apesar da gente ver isso de uma forma mais grave agora no governo Bolsonaro, também já acontecia em outros governos. Então, por exemplo, o governo do estado do Mato Grosso, o governo do Mato Grosso do Sul, o governo de Goiás, né, governos de estados. Esses estados, eles são estados normalmente muito conservadores, né? Não precisa ter um presidente como o Bolsonaro, né? Basta a gente ter um governador como esses que estão lá agora, né? Que são pessoas com posicionamentos conservadores, que são grandes defensores do agronegócio, desse agronegócio predatório de grande escala, né? Que não importa sobre o que ele passe por cima, tá? Então, assim, hoje a gente tem um agravante porque a gente tem o aval do governo federal, que antes, né, por exemplo, no governo Lula, teve um ano que teve muito desmatamento na Amazônia, as pessoas pressionaram, reclamaram e tal. O que o governo Lula fez? Ele criou o DETER, que é o sistema de monitoramento por satélite, né? Isso é uma resposta a uma tragédia, né? Agora, o que a gente tem? Um monte de gente reclamando, né, pressionando e tal. O governo, o que ele fala? Não, os dados estão errados. Não está acontecendo. É o índio, né? Vocês viram agora na abertura da ONU. É o índio, é o caboclo, tá? Então, assim, existe uma responsabilidade dos governos dos estados. E aí esses estados, Mato Grosso do Sul, né? Mas também existe um aval do governo federal, né, em normalizar a situação, porque se fosse numa outra situação, eu acho que a coisa mais né, que deveria ter sido feita era enviar o exército, enviar aviões para jogar água em cima das áreas que estão queimando, enviar equipes do IBAMA, do ICMBio, resgatar os animais, né? E não está acontecendo isso. O que está acontecendo é que são as próprias pessoas, as ONGs. Eu mesma cheguei a financiar, né, fazer doação para algumas dessas ONGs que estão lá no Pantanal para ajudar no resgate aos animais. Então, quer dizer, quando a gente, como sociedade, precisa fazer isso, significa que o poder público não está atuando. Então, e é deixar, né, eu sinto que, não só nesse caso, em vários outros, a sociedade está meio que à própria sorte. Então, ou é a gente, né? E isso significa que, então, a gente não precisa de governo. Para que o governo está lá, né? Então, sim, há uma omissão, sim. E até eu acho importante também falar que, por exemplo, né, o Cerrado, né, que é esse ecossistema que evoluiu com a presença do fogo, em muitas áreas de reservas, de parques, que são responsabilidade do ICMBio, né, que é o Instituto Chico Mendes, já há um projeto que chama Preve Fogo, que são equipes do IBAMA que fazem queimas, que são queimas prescritas, que a gente fala. Então, eles queimam com todos os cuidados, fazem acero, o acero é uma faixa que não tem vegetação, justamente para o fogo não extrapolar aquela área. Eles fazem o fogo alguns dias antes de chover ou alguns dias depois de chover. Por que eles fazem isso? Porque numa vegetação que é savânica, como o Cerrado é chamado, né, acumula-se muita quantidade de capim, né, tem muita gramínea, tem muita herbácea, tem muito tronco, tem muita folha. Então, esse material combustível, se fica lá 1, 2, 3, 4, 10 anos, né, e ele não é queimado por essa queima prescrita, isso vai gerar um incêndio catastrófico no 11º ano, por exemplo. Então, os governos do Mato Grosso do Sul, que conhecem isso, porque isso não é novidade para ninguém, fazer queima prescrita ou fogo frio, algumas pessoas chamam de fogo frio, que lá no Pantanal tem algumas pessoas que fazem isso, eles poderiam fazer isso para prevenir essas queimadas mais catastróficas, sabe? Porque aí você vai queimando pequenas áreas, com toda uma equipe lá de brigadistas, né, de bombeiros,
os animais têm chance de ir se deslocando de uma área para outra conforme isso vai acontecendo. Cada ano queima um pouquinho de cada área, tá? Então, isso é usar o fogo como uma ferramenta de manejo. E, de novo, os governos já sabem disso, só que eles se isentam da responsabilidade, tá? Então, de todas as formas, eu acho que isso daqui que a gente viu com o Pantanal e também que a gente está vendo com a Amazônia é uma grande omissão de vários governos, os governos estaduais e o governo federal, né? E aí também o papel do ministro do Meio Ambiente também é importante, né? Naquela fala dele de vamos aproveitar que as pessoas estão preocupadas com a pandemia para passar a boiada. Então, isso também faz parte desse contexto que a gente está, né? Bom, e a gente tem visto que a atuação do governo não está sendo suficiente, né? Qual que deveria ser o papel do poder público contra as queimadas no Pantanal? Bom, primeiro eu acho que precisa haver uma, né, então assim, nesse momento, no curto prazo, então tem que ter um papel proibitivo, então falar não pode, né, um papel regulador, do sentido de criar instrumentos legais que falam não pode, e um papel fiscalizador, no sentido de não pode, a gente vai lá multar quem estiver queimando, né. Então a gente até teve esse segundo aí, que é o regulador, porque quando quando começaram a ficar mais intensas as queimadas esse ano, ele soltou uma portaria proibindo as queimadas no Brasil. Só que não adianta nada ter uma portaria se não tem o agente técnico, né, o fiscal do IBAMA que vai lá, ou do Estado, que vai lá multar as pessoas. E muito ao contrário disso, o que está acontecendo é que, por exemplo, né, vive aparecendo no noticiário também, toda vez que o Ricardo Salles fica sabendo de alguma operação, tanto na Amazônia, né, quanto em outros biomas, onde está havendo multas, ele demite, né? Ele já demitiu alguns responsáveis dentro do IBAMA por aplicação de multas, né? Então, isso é o inverso do que deveria estar acontecendo. O governo deveria estar multando essas pessoas. Então, isso no curto prazo, né? No longo prazo, é a gente entender que isso não vai deixar de acontecer, que isso vai, na verdade, acontecer cada vez mais e mais, em virtude desse cenário de mudanças climáticas que a gente tem, e especialmente se o governo se mantiver, né, se ele se reeleger. Então, eu não acredito que, por exemplo, em 2021 a gente vai ter diferente do que a gente teve esse ano, em 2022, né? E se ele continuar mais 4 anos, também, né? Então, assim, no longo prazo, o que a gente pode fazer? Aí eu acho que os governos dos estados é que tem que ter um protagonismo nisso, porque o governo federal claramente não vai ter esse protagonismo. Então, bom, a gente já sabe que tem alguns modelos matemáticos que prevêem aonde a queima vai ser mais intensa, né, devido a uma série de variáveis climáticas, devido à presença de material combustível. Bom, a gente já sabe isso está aí, né, o conhecimento está aí, então precisa fazer alguma coisa para prevenir essa queimada nesses locais aonde vai queimar. Então, ou precisa direcionar as brigadas antes, ou precisa fazer esses aceros, ou precisa remover os animais. Quer dizer, né, a gente precisa se preparar para isso. E mais no longo prazo ainda, eu acho que a gente precisa começar a fazer o manejo do fogo com essas queimadas prescritas, que justamente vão fazer com que o incêndio, que é esse que a gente está tendo agora, não seja tão danoso para a flora e para a fauna. Então, sim, é uma porção de coisas, né? E aí também, como sociedade civil, eu acho que a gente também pode fazer muita coisa. A gente tem que apoiar as ONGs, as universidades, a geração de conhecimento científico. A gente precisa valorizar o meio ambiente, a gente precisa pensar muito bem em quem a gente vota, a gente precisa pensar muito bem no que a gente consome. Então, será que a gente precisa comer carne todo dia? Né? Será que a gente precisa usar o carro para ir para todo lugar?
Será que a gente precisa consumir certas marcas, que são marcas que claramente não têm um comprometimento com a questão ambiental? Então, assim, tem muita coisa, né, que se pode fazer, tanto né, em termos de governo, né, de órgãos públicos, quanto sociedade civil. Nesse momento também, o que eu acho que não, eu ainda não sei se está funcionando muito, mas eu tenho assinado todas as petições, abaixo assinados, faço, né, eu não circulo muito nas redes sociais, mas no que eu posso eu tento circular notícias, né, coisas que também eu checo para ver se não é falso, né? Então, tudo que é muito... A gente precisa ter muito cuidado com a informação. E, além disso, para finalizar, uma coisa que vocês estão fazendo aqui e que eu acho que é importantíssimo, que é fazer divulgação. Então, a gente precisa conversar sobre o assunto, a gente precisa chamar as pessoas que entendem, né? Precisa ouvir os especialistas, precisa tentar achar soluções, precisa divulgar isso, chegar isso nas grandes cidades, né, fazer chegar essas informações não só nas pessoas que têm, né, que têm interesse pela questão ambiental, mas nas periferias mesmo, que as pessoas conversem sobre esses assuntos. Então, e isso é uma coisa que eu acho que é importante, né, que essa educação ambiental, e acho que vocês estão fazendo isso hoje aqui. Clécia, a gente vem vendo, né, ultimamente algumas coisas, como por exemplo no sul aconteceram algumas chuvas pretas por conta desses incêndios que estão acontecendo no Pantanal. E como e por que elas ocorrem? Bom, o que acontece é que quando se queima vegetação, né, a gente tem ali uma série de, né, o tecido vegetal, que é o que faz a celulose, a lignina, enfim, que é o que faz a estrutura da planta, ele tem uma série de compostos, né, carbono, nitrogênio, fósforo, entre outros. Esses compostos, alguns deles, eles são volatilizados com a queima, então eles ficam lá em suspensão quando queimam, né? Além disso, quando a queima ela não é completa do material, né? Então, assim, uma folha, ela não queima completamente. E aí, vamos supor, se bate um vento e a folha, ela não queima completamente, levanta junto o que a gente chama de material particulado, que é, grosso modo, a fuligem, né? Então, essa queima incompleta do material vegetal, né, da biomassa vegetal, produz essa grande quantidade de fumaça com esses compostos, né, que tem muitos, não só esses que eu falei, tem outros que são subprodutos da queima, ou produtos da queima, e além disso esse material particulado, que pode ser tanto material particulado fino, material particulado grosso, isso vai para a atmosfera, né? Aí isso, de acordo com as correntes de circulação de ventos, isso se move, né? Então vai para outras regiões do país, né? Eu não sei se vocês se lembram, ano passado a gente teve em São Paulo, eu estava aí na cidade de São Paulo em agosto, quando teve aquele escurecimento, né, tudo ficou muito escuro na cidade, né, de repente. Então, aquilo lá eram as queimadas que estavam vindo, a fumaça e a fuligem que estava vindo lá da Amazônia. Então, isso é semelhante com o que está acontecendo agora. Bom, aí quando a chuva, né, as gotas de água, né, que estão em suspensão, que estão quase precipitando, né, condensando para precipitar, elas encontram esse material particulado, a gota de água absorve aquela fuligem, e aí quando ela cai preta. Tá? Então, é isso, né, é uma chuva de fuligem, uma chuva de fumaça. Certo. A gente sabe que existem espécies com adaptações para tolerar o fogo, certo? As espécies do Pantanal têm alguma dessas adaptações? As espécies do Pantanal têm. Bom, então, Isso.
se a gente, isso é que é a questão, né? A gente precisaria ver, e aí eu não tive acesso a nenhuma imagem, assim, com mais definição para eu ver se todas esse 20% que queimou no Pantanal, se isso foi uma área que se foi uma área de cerrado, né? Se foi esse Pantanal que sofre a influência do cerrado, que tem plantas do cerrado, né? Que o IBGE, inclusive, chama de Savana Park, no seu manual lá de classificação. Então, essas plantas têm, sim, algumas estratégias. Então, muitas das árvores têm casca grossa, então a casca grossa isola, né? O interior da árvore dessa temperatura super quente quando o fogo está passando. Algumas dessas plantas têm uma proteção para essas gemas. A gema é onde sai a folha, onde sai a flor. Então, o fato dela ser protegida faz com que, assim que passe o fogo e venha uma chuva, né, ou às vezes até mesmo antes de vir a chuva, elas soltam novos raminhos, novas folhas. Tem algumas plantas que têm uma resposta até de floração depois do fogo. Eu cheguei a ver algumas no cerrado. Então, assim, a grande coisa agora, né, acho que a grande pergunta é se essas áreas que queimaram e se essas plantas que queimaram são plantas do cerrado. Se elas forem plantas do cerrado, existe uma grande chance de que isso vá regenerar, né? Agora, se não for, se forem plantas da Mata Atlântica, se forem plantas da Floresta Amazônica, aí já é um pouco mais difícil. A gente tem ainda alguma chance, né? Mas essas plantas, elas não têm essas estratégias, né? Então, aí vai depender do que acontecer agora na sequência, quanto tempo vai levar para a chuva vir, se vão intervir lá na área ou não, né? Se vai ter gente tentando colocar capim, gramínea exótica. Então, eu acho que a gente ainda não sabe isso, porque o Pantanal não é essa área homogênea, né? Nenhum ecossistema é homogêneo, mas o Pantanal de maneira nenhuma ele é super heterogêneo, então a gente não consegue dizer ainda. Mas, assim, importante dizer, não é que não haja perdas, há perdas, né? Os indivíduos jovens, as plantas menores, né, elas são mortas porque elas não têm ainda esses mecanismos, né, de sobrevivência, tá? Então, há perda, sim, mesmo para uma vegetação que está adaptada ao fogo. Então, Clécia, você falou um pouquinho sobre as nuvens de fumaça, né, que são geradas pelas queimadas no Pantanal. E a gente viu que essas nuvens se deslocaram para 5 países da América do Sul. Como que essas queimadas aqui no Brasil influenciam em outros países do mundo? Ontem saiu uma imagem, não sei se vocês viram, do INPE, com essa nuvem de fumaça em alguns países aqui da América do Sul. Bom, a gente tem questões aí importantes, né? A gente tem questões de saúde pública, né? Isso, a gente, né? Se a gente pensar que ainda não choveu, o ar ainda não está numa qualidade boa, se a gente pensar, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, que a qualidade do ar já não é boa por causa da poluição, né, por causa da quantidade de carros, indústrias, caminhões e tal, e chega uma nuvem de fumaça de queimada, isso agrava a questão da qualidade do ar, tendo reflexo sobre a saúde das pessoas, né. E o que é muito irônico é que essa época do ano é a época do ano onde aumenta a incidência das doenças respiratórias, justamente por causa, né, desse ar que fica com uma qualidade menor, né? E a gente está no meio de uma pandemia, de uma doença que é uma doença respiratória, né? Então quer dizer, só para falar de um aspecto, que é o aspecto da saúde da população, né? E aí isso para além dos limites do Brasil, os outros países aí também sofrendo com isso, é absurdo, né? Então é colocar a saúde da população em risco.
Tem também as questões de tráfego aéreo, né? Eu não sei se vocês ouviram, mas, por exemplo, acho que semana passada o Bolsonaro esteve no Mato Grosso, acho que numa cidade lá, não foi por causa do Pantanal, foi outra questão. O avião dele teve que arremeter, porque a hora que ele ia pousar, a visibilidade estava muito baixa, justamente por causa dessa fumaça, então o avião teve que arremeter, né? Isso pode causar um acidente grave, né? Então, assim, tem isso, né? O tráfego aéreo fora do Brasil, né? Os outros países afetados por isso. Tem, né? Isso, assim, a fumaça, ela representa um obstáculo à chegada da luminosidade, então pode haver prejuízos à agricultura. Se isso é uma coisa que se mantém, que fica e não se dissipa, né, se essa fumaça fica, isso pode ter efeitos, influências sobre a agricultura. E aí, assim, eu não sei como é que os outros países, eu acho que até seria muito interessante olhar para isso, o que os outros países estão pensando, o que eles estão vendo sobre essa situação aqui no Brasil. No ano passado, eu li que a Bolívia já estava muito preocupada com os incêndios nas florestas secas, porque eles têm ali na parte, quando termina o Chaco, na Bolívia, antes de começar os Andes, eles têm uma parte de floresta que eles chamam de floresta seca. Então, valeria a pena saber o que esses países estão achando, o que eles estão pensando, né? A gente não ouve nada aqui dentro nesse sentido, mas com certeza há muitas influências né, para a saúde, para a economia, para a agricultura, né? Com certeza. E como está sendo a situação de quem mora nas redondezas? O que é possível fazer para ajudar? Bom, então, eu tenho visto, né, eu vi que algumas ONGs, algumas associações de moradores do Pantanal, cooperativas, eles estão organizando informações assim numa plataforma para que as pessoas que estão nos centros urbanos e que se solidarizam, né, enviem doações, e não só para eles, como para as ONGs poderem ajudar e tudo mais. Como ali é uma região ainda, né, que tem uma baixa densidade populacional, né, então são mais fazendas mesmo, então eu assim, pelo menos é o que eu tenho visto, né, que as pessoas elas não foram muito afetadas, né, os fazendeiros que perderam algumas cabeças de gado, perderam alguma parte da sua área produtiva e tal, eles vão correr atrás de financiamentos, né, talvez algum tipo de crédito mais facilitado, né, porque eles passaram por esse evento. Eu vi, né, na verdade, um movimento contrário, que é o das pessoas lá da região tentando ajudar os animais. Então, por exemplo, ali perto de uma das áreas que queimou bastante, tem muitas pousadas que recebem turistas que vão lá fazer tipo safari, né, para ver os animais e tal. E aí essas pousadas, então, estavam colocando nas estradas, lá na Transpantaneira, que é a principal estrada, estavam colocando assim uns coxos bem grandes, bacias bem grandes com água para os animais, que os animais procuram desesperadamente por água. Então, colocaram nessas bacias com água. Tem muita gente colocando fruta na beira da estrada, assim, ou perto de alguma área que tenha queimado, né? Então, assim, isso, né? Você vê a população tentando cuidar dos animais, né? Mas essas são ações isoladas, assim. Então, eu realmente não sei se tem algum vilarejo que tenha sofrido com a queima, né? É mais a vegetação mesmo e os animais. E aí eu acho que, então, é o que a gente conseguir enviar de
não só de apoio, né, porque assim, apoio em forma de abaixo-assinados, de petições, enfim, de pressão nas redes sociais, mas também para quem puder, né, enviar recursos mesmo, porque essas pessoas estão precisando, né, de recursos para... então, esses animais, por exemplo, que estão com as patas queimadas, eles precisam ficar isolados. Isso significa dar alimento para esses animais, né, precisa ter um lugar para eles ficarem, né, então... Tem muitos animais, eu vi outro dia, eles estão dando soro nos animais, aí precisa de soro, precisa de seringa, quer dizer, então precisa de todo um aparato, né, médico, veterinário, Então eu acho que é muito mais isso, assim, né, desse tipo de ajuda agora, eu não sei até quando a gente vai estar nessa situação, e aí eu acho que quando a gente sair disso é que a gente vai ter, na verdade, a real dimensão das perdas, né, porque a coisa ainda está acontecendo. Mas, nesse momento, é muito mais a questão dos animais e da vegetação mesmo. Então, você acha que a educação ambiental ela pode mudar a realidade das queimadas no Brasil? E se sim, você acha que a educação ambiental ela tem sido incentivada? Sim, eu acho que... Eu, inclusive, acho que essas imagens que chocam muita gente na televisão, né, de ver os animais queimados e tal, elas também são educativas, né, porque muita gente só aprende né, com isso, assim, com uma coisa que choca. As pessoas parece que não dão muita atenção até que isso apareça ali no quintal da casa dela, né, que a água bata na bunda. Então, como essa é uma realidade muito distante, então eu acho que às vezes a gente precisa usar dessas coisas mais chocantes, né, como essas imagens que foram veiculadas. Na hora que eu vi, eu até fiquei assim, nossa, mas que absurdo que eles estão mostrando isso e tal, mas depois eu refleti, eu achei que não, que era certo mesmo, que as pessoas precisam ver, né. Até porque nos grandes centros urbanos, por exemplo, tem muita gente que é defensora de animais, né, que faz campanhas para adoção de animais, cachorro, gato e tal. E aí, assim, eu tenho certeza que essas pessoas também vão sentir a hora que verem, né, que é um animal silvestre que está passando por por uma tragédia, né. Então, eu acredito e acho que aí a geração de vocês e as gerações que estão vindo depois de vocês são os meus alunos aqui na Unesp, que estão aí com seus 20 e poucos anos. Vocês é que são os, né, assim, as nossas, pelo menos a minha esperança, porque essa geração que está agora, tanto da minha idade quanto os mais velhos do que eu, elegeram essa figura que está aí na cadeira de presidente da República. Então, nessas pessoas eu já não confio mais como pessoas que vão se sensibilizar com a causa ambiental. Parece que são pessoas que estão pensando só em si próprias, né, em ter o seu, assim, construir o seu patrimônio e dane-se a casa comum, né, que é o planeta Terra. Então, assim, a educação ambiental, a educação ambiental, eu não sou exatamente a maior difusora, né, eu falo muito isso dentro da Unesp, eu participo de muitas reuniões fora da Unesp, eu estou em muitas coisas e tal, e sempre eu falo bastante e tal, mas eu não, assim, até acho que eu deveria fazer mais isso, de ir nas escolas públicas, de fazer, sabe, esse papel de conscientização, que é muito importante, né? Essa semana mesmo saiu um artigo na revista Science sobre uma pesquisa que foi feita com alunos de escolas públicas da região norte do Brasil, demonstrando como há um interesse crescente dos jovens por assuntos relacionados à conservação da biodiversidade e as questões da natureza, né? Então, quer dizer, uma vez que há esse interesse, né, eu acho que isso daí, para virar ação, é um pulinho, né? Então, quer dizer, é a criança que chega em casa
e ela aprendeu na escola que ela não pode jogar o copinho plástico no chão, por exemplo. Aí ela vê a mãe dela fazendo, ela vai falar, mãe, não pode fazer, essa aqui é a nossa natureza, né? Então é isso, sabe? É essa, eu acho que agora a conscientização vai vir de baixo para cima, porque, quer dizer, das idades menores, né? Dos mais jovens para os mais velhos, porque os mais velhos, eles estão totalmente voltados para as suas próprias, para os seus próprios umbigos, né? E não estão prestando atenção nessas questões. Claro que há exceções, né? Teoricamente, há 30% da população brasileira que não endossa a maior parte das ações desse governo, mas tem o resto aí que endossa totalmente ou endossa parcialmente. Então, quer dizer, né, eu acho um absurdo uma pessoa que possa endossar parcialmente uma política que é genocida, né, para não falar outras coisas, né, um cara que, enfim, misógino, racista, enfim, tem, né, que não é, que eu acho, né, que não é o representante que deveria ser o representante do nosso país, né? Então, com certeza, a educação ambiental tem e terá cada vez mais papel para prevenir as queimadas. E aí, eu acho que as pessoas que trabalham com fogo, que não são muitas no Brasil, elas precisam falar mais, né? Porque tem muito lugar que você fala assim, precisa fazer queima prescrita, e isso é crime. Aí a pessoa fala, não, imagina, isso é crime, não pode, fogo não pode. Não é bem assim. O fogo no cerrado, como uma forma de prevenção da queima, dessa queima perigosa, né? O fogo no pampa, como forma de prevenção dessa queima perigosa, ela pode sim e deve ser feita, que não pode queimar a Amazônia, não pode queimar a Mata Atlântica, não pode, né? Então, assim, acho que a gente precisa difundir a informação que é certa, porque aí as pessoas vão ser empoderadas desse conhecimento, né? Então, com certeza, a educação ambiental é uma das coisas, um dos eixos, uma das estratégias de ação que eu acho que vai ter mais chão, assim, que vai ter mais caminho para a gente chegar em algum lugar. Você caminhando para o final agora, tem alguma coisa que você queria complementar ou falar para as pessoas que estão escutando? Eu acho que não, assim, eu acho que a gente cobriu boa parte dos assuntos. Vocês fizeram perguntas né, bem completas. Eu acho que vocês devem continuar conversando com as pessoas, ouvindo cada vez mais as pessoas, levando essa informação para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E é isso, né? Para que esse conhecimento empodere as pessoas. Então é isso. E eu acho que a gente está vivendo um momento que é um momento meio de apatia, né? As pessoas parece que estão, não sei se elas estão com medo de falar, ou se a gente está meio assustado com tudo isso, ou se a gente está querendo ver até onde isso vai dar, mas não pode, né? Assim, porque eu sinto que cada vez que a gente não fala, uma outra atrocidade vem por aí, né? Então, a gente tem que falar, né? Tomando cuidado, lógico, porque a gente não está num momento normal, mas a gente tem que falar, com certeza. Então é isso, eu agradeço muito por vocês terem me procurado, né? Estou à disposição sempre para conversar sobre os assuntos, e parabéns pelo trabalho de vocês, e é isso. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast. Nós gostaríamos de agradecer a você, Clécia, por ter aceitado o nosso convite e ter compartilhado essas informações com a gente. Muito importante todas essas falas. E é isso, agradecemos também a você que escutou nosso podcast até aqui. E obrigada, até o próximo episódio. Tchau! 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 Tchau. Tchau, gente. Tchau.